Convido a amada igreja para que abra as vossas Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu ajeitar aqui o computador, que às vezes o computador dá um probleminha. Deixa eu ajeitar. Mas Deus quiser, ainda estar com um tablet assim, ou iPad, iPod, não pode, né, irmãos? Pelas bênçãos. Fica aí a dica. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 a 11. Diz assim as Sagradas Escrituras. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo mesmo, senão antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano na segunda morte. Que o Senhor nos abençoe. Amados, é fato, e todos sabem, o quanto cristãos ao redor do mundo têm negado seus direitos quanto à liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis às hostilidades em diferentes esferas da vida, seja nas individualidade, na família, na comunidade, na nação e na igreja. Hoje, mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação em Jesus Cristo. Este é um número estimado pela missão Portas Abertas. Em países muçulmanos, em outros lugares, os cristãos são proibidos de proclamar abertamente a sua fé. Muitos estão presos, alguns martirizados. A missão Portas Abertas, ela todos os anos divulga a lista dos 50 países onde a perseguição a cristãos são terríveis. Hoje, os 5 primeiros que estão no topo da lista, onde são os países com mais perseguição, com mortes a cristãos, primeiro, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Esses 5 países, dentre a lista de 50, são os tops, onde você professar Cristo, você morre. Você vai preso, campos de concentração e é morto por causa da sua fé. Durante décadas, as igrejas da ex-União Soviética, nas suas cortinas de ferro, e na Europa Oriental foram oprimidos, as igrejas, pelos seus governos comunistas. Então você veja que sempre houve essas perseguições durante a história à Igreja de Cristo. Mas o que nos chama a atenção é que durante o longo dessa história, é que quanto mais a igreja ela é perseguida, quanto mais ela sofre, mais ela se torna pura e ela se fortalece. É verdade que a igreja brasileira não passa pelas perseguições que outros cristãos têm sofrido. Esse mês, a Missão Portas Abertas, ela divulgou um calendário de oração por orar pelos cristãos perseguidos, os ex-muçulmanos, que é terrível. Mas nós não passamos pelo sofrimento que eles passam. E talvez isso, eu já falei algumas vezes, seja perigoso para nós, porque tem levado muitos cristãos a viver um comodismo e pouco compromisso com a igreja local. Por isso, amados, nosso objetivo nesta noite, com essa mensagem, é despertar e exortar a mim e a você, que mesmo não estando em situações como os cristãos na janela 1040 estão passando,
mas que eu e você sejamos despertados para darmos mais valor à igreja de Cristo, à igreja nos tempos atuais, às nossas igrejas. Pois é lamentável, amados, que por causa de uma pandemia que não chega nem perto da gripe espanhola, muitos cristãos têm abandonado a fé. A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, ela espalhou-se por todos os continentes no mundo e ceifou aproximadamente 50 milhões de cristãos, de pessoas. 50 milhões de pessoas morreram durante a gripe espanhola. E hoje a gente tem visto uma pandemia aqui no mundo, desse coronavírus, que não estou dizendo que não existe, que não mata sim, mas sabemos que tem uma politização, mas que muitos cristãos, por causa dos vírus, têm abandonado a fé. Já não comungam mais com a igreja. E aí eu me pergunto, será que isso é falta de uma convicção no Senhor Jesus, de que Ele é dono da igreja e de que tudo Ele controla e que Ele observa? Lutero, quando ele passou pela peste negra, ele declara que ele tomaria cuidados, ele evitaria contaminar pessoas, mas jamais ele estaria abandonando a obra de Cristo. Onde ele fosse convocado, ele iria. Mas hoje, por causa de pandemias e outras coisas mais, muitos têm deixado a sua fé. Seja por causa de um trabalho, ou porque criou-se talvez um desafeto na igreja com algum irmão, ou porque ficou chateado com a mensagem do pastor, ou porque alguém lhe chamou a atenção e etc. Eu não vou mais na igreja. Ou passando lutas em casa, passando dificuldades. Olha, muita pressão, eu sofro demais em casa. Meu esposo faz isso, minha esposa faz aquilo. Meus filhos me criticam, eu sou perseguido, eu já não vou mais à igreja. E é pensando nisso, amados, que nós queremos olhar para essa carta de Esmirna e ver a quem ela foi endereçada, quem é o autor dessa carta e quais os assuntos ela trata. Esmirna está entre as 7 igrejas, 7 cartas da igreja do Apocalipse. Ela e Filadélfia são as únicas que não são achadas defeitos, que o Senhor não os cobra por algum erro. Só tem elogios. Mas a vida não era fácil desses irmãos. E o tema da nossa mensagem é os sofrimentos da igreja de Esmirna e as suas implicações para hoje. Quais as lições que podemos tirar da vida desse povo que estava sofrendo por causa de Cristo, que eu posso aplicar na minha vida diante das minhas situações de hoje. E a primeira coisa que nós encontramos nessa carta é a quem ela é destinada. Está no verso 8. Jesus, mandando João escrever na ilha de Patmos, ele diz: ao anjo ou ao pastor da igreja em Esmirna, escreve. Esmirna, queridos, era uma cidade rival de Éfeso. Era uma cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa da flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. Era um lugar de realeza, coroada de torres. Tinha magnífica arquitetura, mas também era uma cidade muito idólatra. Lá existiam os templos dedicados a deusa Cibeles, Zeus, Apóio, Afrodite e Esculápio. Hoje, das 7 cidades, essa é a única que sobreviveu. Hoje ela chama-se Izmir, na Turquia asiática, com cerca de 300 mil habitantes. E é nesta cidade, rica, famosa, que Deus planta a igreja, que o Senhor planta a sua igreja. E aparentemente ela é fundada, conforme Atos 19:10 nos registra, que Paulo passa 2 anos ali naquela região, pregando o Evangelho, e diz que toda a Ásia ouve o Evangelho. E é possivelmente ali que surge essa igreja. Uma igreja no meio de um povo idólatra, no meio de um povo rico, mas de uma cidade idólatra e de alta perseguição. Veja, irmão, Deus levanta a sua igreja num local
onde ele sabia que haveria grande perseguição. Não reclame do local que você está. Talvez Deus lhe colocou lá para você ser diferente. Talvez Deus lhe levantou você como primeiro da sua família, como cristão, para fazer a diferença. O autor desta carta quem é? Está no verso 8, parte B. Ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Cristo, ele se identifica à igreja dizendo isso. Eis que eu fui o primeiro e o último que estive morto e vivo. No capítulo 1, no verso 17, ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. No verso 18 ele diz, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E por que Jesus fala isso para a igreja de Esmirna? Por que ele se apresenta dessa maneira? Veja, a referência claramente da sua crucificação é esta. Nessas palavras tinha uma revelância para a igreja. A cidade de Esmirna havia sido fundada no ano 1000 antes de Cristo. E no ano 600, a cidade foi invadida e destruída por completo. E no ano 200, ela foi reconstruída e tornou-se a cidade mais bela da Ásia. Quando Cristo diz à igreja, olha, eis que eu estive morto e revivi, eles estavam se lembrando que da mesma maneira que a cidade que tinha sido destruída, ela agora tinha sido reconstruída, Jesus estava dizendo, olha, eu sou o Deus que foi morto, foi sepultado, crucificado, mas eis que estou vivo e vivo para todo o sempre. Igreja de Esmirna, saiba que eu estou vivo. Porque essa é a grande diferença no meio cristão. É que o seu Criador, o Fundador, ele reina, ele está vivo. E isso é esperança no coração da igreja. Porque, querido, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, em 1 Coríntios 15, ele diz, olha, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Seria inútil estar aqui nesse culto. Seria inútil estar aqui reunido se o nosso Cristo não está vivo. E Jesus está dizendo, olha, Esmirna, eu estou vivo. Isso também mostra, queridos, como o Senhor tem o prazer de se relacionar conosco. De uma forma que venhamos a compreendê-lo. Deus não é complicado. Nós que queremos complicar as coisas. Porque o Senhor, Ele está dizendo para aquela igreja, olha, sabe a história de vocês? Sou eu estou vivo. Para que eles compreendessem, porque o nosso Deus é fácil, querido, de relacionar-se com Ele. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 2, versos 17 e 18, veja o que aqui Hebreus diz. Porque convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Quem? Jesus. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Cristo pode socorrer a mim e a você, porque ele foi tentado e não pecou. Isaías 53:3 diz que ele era um homem desprezado, era um homem rejeitado, homem de dores. Você consegue entender essa humanidade de Cristo? Se você hoje se sente rejeitado, se você sofre perseguição, se você sofre aflição, se as pessoas te desprezam, saiba que o Cristo a quem você serve, Ele que compreende. E Ele sabe de toda dor, Ele sabe de cada lágrima que é derramada, Ele conhece todas as coisas. Muitas vezes estamos chorando, só Deus sabe ver as lágrimas que rolam nas madrugadas das nossas orações. E você diz, olha Senhor, ninguém está me vendo, olha, estão me desprezando, olha, eu não sei o que vai ser de mim. Mas o Senhor, Ele contempla você. Ele me contempla. Ele era um homem que sofreu, foi rejeitado. Tudo isso que eu e você passa, o Senhor passou. Ele sentiu na pele.
Por isso que isso é confortante aos nossos corações. Porque ele soube passar por isso. E por saber de tudo isso, saber o que é ser rejeitado, saber o que é ser desprezado, saber o que é sentir dor, ele chega para a igreja de Esmirna no verso 9 e lança uma palavra de conforto. Veja comigo o verso 9, ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha como ele começa a palavra. Conheço. Eu conheço todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, diante do Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes, estão em evidência. E esse fato dele conhecer nos gera conforto. Porque ele diz, eu conheço o quê? Duas palavras que ele usa aqui. Tribulação e pobreza. Aparentemente a tribulação gerou pobreza. O que estava acontecendo, irmão, o que os comentaristas nos dizem, é que os judeus e os pagãos estavam saqueando as propriedades dos cristãos. E eles estavam sendo afligidos. E a palavra tribulação, aqui no grego, é tríplices. Ela dá a ideia de esmagamento. Ela é usada para aqueles, quando era a uva era moída no lagar, prensada. O comentarista William Buckley, ele faz uma referência usando essa palavra, e ele diz que na Inglaterra medieval, quando os homens eram presos e tentavam maquinar alguma coisa para matar o rei, eles eram presos e forçados a confessar, e não queriam, eles eram deitados, colocava-se uma pedra pesada sobre seu peito, e ali começavam a prensar aquele homem, onde o seu tórax era esmagado, o seu pulmão ali sendo estourado, e ele ficava sem ar, e ele ia sufocando. E é essa expressão de tribulação que a igreja está passando. Ela estava sendo chicoteada, ela estava sendo esmagada de tribulação. Pessoas estavam morrendo por causa da fé. Sofrendo dia e noite. E qual é a sua luta? Não estou dizendo que tribulação é fácil. Mas veja que você não foi o único que sofre. Mas o interessante é que o Senhor diz, mas eu conheço vocês. Eu conheço a vossa tribulação. E ele diz, tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Veja que aos olhos de Deus, aquilo que aparentemente aos olhos do homem é poderoso, pomposo, fabuloso, aos olhos de Deus não vale nada. Porque a igreja que aos olhos dos homens estava sendo empobrecida, aos olhos de Deus era rica, porque era uma igreja espiritualmente rica. E adiantava aquela igreja como Laodiceia, que é uma igreja que você vai ver, se você for ver, é uma igreja que tem riqueza, é uma igreja poderosa, mas o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, ei igreja, eu sou o dono dela, mas eu estou do lado de fora. Lamentavelmente o evangelho que tem sido pregado hoje é um evangelho triunfalista de riqueza, onde acha que o status, o poder, o dinheiro é que providencia o cristão. E não é verdade. Alguém já disse uma coisa muito interessante. Olha, antigamente a igreja ela dizia, eu não tenho prata e ouro, mas levante e ande. Hoje, muitas igrejas têm a prata e o ouro, mas está faltando o levante e ande. Está faltando vida. Está faltando Cristo. Está faltando relacionamento com Deus. Pessoas estão abandonando a fé porque não tem um relacionamento com Deus. E o Senhor está lançando aquela palavra de paz. Eu conheço vocês. Eu conheço quando você está sofrendo. Eu conheço as lutas do seu casamento.
eu conheço as doenças que você passa, eu conheço as aflições, eu conheço todas as coisas. Era isso que ele está dizendo para a igreja de Esmirna e que ele diz para nós. Eu conheço todas as coisas. Confortem-se. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. E após dar uma palavra de conforto, no verso 10, ele dá uma palavra de exortação. Veja o que ele diz. Não temas. Veja só, verso 9, o Senhor já diz: eu conheço a tua tribulação, a pobreza, a fome que vocês estão passando, as angústias. Mas, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Irmãos, já não havia tribulação, já não havia angústia, mas agora o Senhor diz: ei, ainda vai vir mais sofrimento. E aí a gente se pergunta e diz: meu Deus, como um Deus justo, bom, todo-poderoso, permite tanto sofrimento, que cristãos morram, que mulheres cristãs lá nos países muçulmanos sejam estupradas, abusadas sexualmente, que homens sejam degolados, decapitados, crianças sejam mortas, igrejas queimadas. Que Deus é esse? Antes de você questionar seu sofrimento, saiba que Ele mandou o Filho dele morrer por você, sofrer por você. Então não reclame, não chore, não murmure. Deus sabe o que é sofrimento. Mas nós ouvimos domingo, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu posso não entender o que eu passo, mas eu sei que a vontade dele é boa para a minha vida. Mesmo que me trie o caminho da morte. E ele diz: olha, o diabo, ele vai levantar algumas autoridades judaicas para perseguir vocês e lançar na prisão. Queridos, o diabo, ele é real. Eu sempre tenho falado isso porque quando eu converso com alguns irmãos, parece que já não se faz conta de que o diabo existe. E eu concordo com Lutero quando ele diz que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Só faz o que Deus permite. Mas Paulo diz: não ignoremos os seus ardis. Paulo diz em Efésios capítulo 6 o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra, mas sim contra as potestades do mal, contra as hostes espirituais da maldade. Deus é soberano, tudo governa sim, mas há um ser maligno chamado Satanás, que trabalha para destruir a minha e a sua fé. Pedro diz que ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Lógico, irmão, se o diabo puder destruir um casamento, se ele destruir uma empresa, tranquilo, mas ele anda para destruir a nossa fé, para nos tirar o foco de Cristo. Paulo diz: olha, a igreja, quantas vezes eu quis visitar e Satanás me impediu. Ele existe. E ele usa pessoas. Então, fica um alerta. Antes de você ficar com raiva de uma pessoa, porque você talvez nunca viu ela e ela te afrontou, te xingou, te falou alguma coisa, lembre-se, há um inimigo das nossas almas. Eu fico maravilhado porque quando Judas vem trair Jesus, e João diz que Satanás havia entrado em Judas, e Judas vai dar um beijo, Jesus diz: amiga, a que vieste? Com um beijo tu traz o filho do homem. Veja, Jesus não é hipócrita. Amigo, ele chama Judas de amigo. Ele sabia que Satanás tinha entrado nele. Lógico que Judas é responsável pelos seus atos. Foi para o inferno por causa dos seus pecados. Mas, Jesus não chama ele. Jesus poderia ter dito: cabra safado. Vamos ao nordestino, né? Cabra safado, você está aqui para me trair. Eu lhe conheço, não. Amigo que vieste. Há um inimigo, querido, que luta dia e noite, que tem mais de 6.000 anos de experiência com Deus,
que fez muito homem de Deus tropeçar e que tem agido para barrar a igreja de Cristo. E a Bíblia diz, queridos, que ele diz, olha, tereis luta, sereis testado. E a palavra aqui no grego para testado, ela é a ideia daquela prata que ela é purificada no fogo. Aqueles crentes seriam testados na fornalha da aflição. Olha o sofrimento deles. Além de pobreza e tribulação, ainda seriam mortos. Hernando Dias Lopes, no seu comentário, ele diz que em Esmirna, ela estava sendo destroçada, atacada, pessoas morrendo. Eles eram forçados a adorar o imperador no lugar de Deus. Como eles rejeitavam, ele diz que num só dia foram lançados 1.200 crentes, segundo a história do Monte Pagos. Depois, mais 800 crentes foram jogados de um despenhadeiro. Tudo para não negar a sua fé. Quem disse para nós, irmãos, que o Evangelho, seguir a Cristo, é um mar de rosa? Segundo os estudiosos, irmão, nesse período do ano 55, mais ou menos, Policarpo, bispo de Esmirna, ele é morto. Nessa perseguição dos 10 dias, que não sabemos se foi 10 dias, 10 semanas, 10 meses, não queremos entrar no mérito dos dias. Mas a história de Policarpo é famosa. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo conheceu muitos apóstolos. E ele, aos 86 anos, foi dado uma ordem para que ele fosse preso. Você encontra essa história na internet, maravilhosa. E Policarpo, por muita insistência, é forçado a fugir de Esmirna. E ali ele é perseguido. E os homens não encontram. Depois, encontra Policarpo, ele foge para outra fazenda. E ali pegam 2 discípulos de Policarpo e, quando torturados, um revela onde ele está. E diz a história que o esquadrão vai lá, os soldados vão para prendê-lo. E antes de prender, Policarpo os convida para entrar, janta com eles, ora por eles, ao ponto de muitos soldados ficarem constrangidos. E depois Policarpo é conduzido. E quando chega ali em Roma, Policarpo é forçado a negar a Cristo. É forçado a blasfemar de Jesus. E diz a história, resumindo as suas conversas, ele diz o seguinte: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu Redentor? Como posso negá-lo? E as suas últimas palavras foram: ouçam bem, eu sou cristão. Policarpo é esfaqueado, amarrado em um tronco e queimado vivo. Perseguição por causa do Cristo. Lamentavelmente, muitos têm abandonado Jesus por muito pouca coisa. Como seria hoje, queridos, você, numa situação como essa de Policarpo, nega ou morre? Mata seus filhos, seus netos. O Evangelho, querido, traz isso. Jesus disse: eu vim trazer espada. O apóstolo Pedro, ele exortando em sua primeira carta sobre tempos difíceis, ele diz no capítulo 4, verso 12 a 14: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Não estranhe. Como se coisa estranha vos acontecesse. Olha a linguagem de Pedro. Espera aí, Pedro, nós estamos sendo perseguidos. Pedro, nós estamos sofrendo. Olha, eu perdi o emprego. Olha, meu marido está me criticando, disse que vai me deixar. Se eu não abandonar Jesus, tem me espancado porque eu sou cristã. Eu estou sofrendo. E Pedro diz: mas isso não é coisa estranha. Você está estranhando isso? Você está preocupado com isso? Ele diz: não estranhe essas coisas. Pelo contrário, o que vocês devem fazer?
alegrai-vos do fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E ele continua: se pelo nome de Cristo você é perseguido, vituperado, bem-aventurado você é, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você está sofrendo hoje, irmão, por causa da sua fé, louvado seja Deus, glorifique a Deus, porque você está servindo ao Cordeiro Jesus. Não estranhe. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12: aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Lamentavelmente, parece que esse evangelho já não é pregado em muitas igrejas. Porque tem pregado um evangelho que você venha para Cristo e seja um milionário. Não, querido. Jesus disse: olha, o mundo não vos aceitará, o mundo não vos ama. Eu trago um evangelho que não vai fazer você ser amado pelo mundo. Filipenses capítulo 1, verso 29, Paulo diz: a vós foi dado. Irmão, por isso que muitos chamavam Paulo de louco. Olha a palavra de Paulo: o privilégio, não é qualquer coisa para qualquer um, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É privilégio, louvado seja Deus. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que foi enforcado no campo de concentração em Flosburgo, na Alemanha, se é essa a tradução correta, em abril de 45, ele escreveu num dos seus livros: o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Viver o cristianismo não é viver um parque de diversões, não é viver um mar de rosa, é entender que a vida cristã é maravilhosa, sim. Estamos vivendo com um Cristo vivo, que foi ressuscitado, que domina sobre todas as coisas, mas que jamais será aceito por este mundo, de um sistema corrupto, mundano. Não dá, querido, para você querer ser cristão e andar com o mundo. O Evangelho, ele vem transformar as culturas. Ele não vem se adaptar. Eu não tenho que adaptar a igreja, eu não tenho que adaptar a pregação, eu não tenho que adaptar o meu modo de viver para que as pessoas sejam agradadas. Eu conversava com um jovem hoje à tarde e ele mandava alguns áudios revoltado. Como é que pode, pastores isso, pastores dando escândalo, e aqui na minha rua zombando de mim por causa do cristianismo? Eu disse: meu irmão, você está preocupado por quê? Não, porque, olha, o pastor fulano saiu na mídia, foi preso por desvio de corrupção, e as pessoas vêm me xingar. Eu disse: qual é o seu referencial? O meu é Cristo. Meu irmão, eu oro por esses homens que estão em evidência. Mas se um deles cair, que Deus o guarde, é ele com Deus, o meu referencial é Jesus. Se eu amanhã cair, você não tem que se escandalizar comigo, porque o meu referencial, o seu, é Cristo. O homem está sujeito a pecar. E eu disse: agora você vai abandonar a fé por causa disso? Eu falei: meu querido, para finalizar nossa conversa, depois que Pedro traiu, de que Pedro negou e Judas traiu, nada me escandaliza no Evangelho. Homens que andaram com Jesus e pecaram, porque agora eu vou taxar o santarrão. Deus nos guarde. Nosso pastor, vou usar como exemplo de casa, o pastor Sam, homem de Deus, oramos por ele todo dia, mas se amanhã ou depois ele cair, chora, vamos chorar com ele, vamos lamentar. Mas a vida segue com Cristo. Eu não vou abandonar Cristo porque ele caiu. Nós vamos ajudar a caminhar. Porque o Evangelho é luta, é perseguição, é sofrimento. Mas veja uma coisa interessante, irmão, no verso 10, é que ele vai dizer que nenhum sofrimento. No finalzinho do verso 10 ele diz: olha, ser fiel até a morte. Nenhum sofrimento pode nos atingir. Saiba disso. É certo, com a permissão de Deus. Jesus adverte os crentes de Esmina sobre o que irá acontecer. Veja, ele diz: olha, vão lançar vocês na prisão.
e fixa um limite de sofrimento, 10 dias. Jesus sabe, amados, o que estava por trás de todo ataque que viria. Mas veja que o ataque do inimigo, ele seria breve. Jesus diz, não teme as coisas que têm sobrevir. 3 verdades nós extraímos daqui. É que todo sofrimento na vida do cristão, ela é certo. Todo crente passa luta. Mas essa luta ela é limitada. E ela é breve. Ela não dura para sempre. A tribulação que você está passando, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. O dia mau chega na vida de todo crente. Paulo diz isso em Efésios 6. Ele diz, olha, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, para que podeis suportar o dia mau. Eu e você precisamos, queridos, estar fortalecidos em Deus. E como a gente se fortalece? O reverendo missionário Ronaldo Lidório, ele dá 7 verdades que Paulo nos ensina para nos fortalecer no Senhor. Primeiro, a prática da espiritualidade. Leia e medite na palavra de Deus. Quer se fortalecer no Senhor? Medite na palavra de Deus. Segundo, adoração privada, seja em casa, seja pública no culto. Terceiro, comunhão. Ninguém é crente em casa. Ninguém tem comunhão sozinho em casa. Quarto, oração. Cristão sem oração não é vida cristã. Quinto, santidade. Sexto, prática de boas obras. E sétimo, evangelização. Isso são práticas diárias na minha e na sua vida que nos fortalece. Agora o que acontece, irmão? Nós passamos luta, não lemos a Bíblia, não oramos, não temos comunhão com a igreja, não viemos adorar e queremos estar forte no Senhor. Não tem como. E a palavra do verso 10, ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa aqui no grego é Stéphanos. Ela faz referência, não sei se você já assistiu aqueles filmes, desenhos, as crianças, aquelas grinaldas colocadas na cabeça dos atletas gregos. E aquela grinalda, ela simboliza honra, ornamento e honra. O Senhor está dizendo, olha, sejam fiéis, porque eu vou honrar vocês. Deus, querido, não quer sacrifício de tolo. Ele quer obediência. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se mesmo, sendo obediente. Cristo busca homens e mulheres obedientes à sua palavra. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E aí ele finaliza, querido, no verso 11, com a palavra de recompensa. No verso 9, ele dá uma palavra de conforto. No verso 10, ele exorta. No verso 11, ele traz uma palavra de recompensa. Veja comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. A promessa aqui, irmãos, é para que mesmo que venhamos a morrer fisicamente, por causa de Cristo, nós nunca vamos sofrer a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna. Queira o homem acreditar ou não, existe um céu e existe um inferno, você que está nos assistindo pela rede social. E a morte aqui não é o fim, a morte é o começo.
E a Bíblia chama isso de segunda morte, é a morte eterna, onde muitos estão e muitos irão passar a eternidade sem Jesus no lago de fogo e enxofre, sofrendo a segunda morte. Mas para os cristãos, eles não passaram por isso. Podemos enfrentar a morte e o martírio, mas escaparemos do inferno e estaremos no céu, que é a coroa da vida. Podemos precisar ser fiéis até a morte, mas então a segunda morte não poderá nos atingir. Podemos perder a nossa vida aqui, mas então a coroa da vida nos será dada. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso que eu passo, diz Paulo, não é nada. E olha que Paulo passou coisa, irmão. Só ler 2 Coríntios capítulo 11. O quanto Paulo sofreu. O quanto Paulo sofreu por causa do Evangelho. E ele diz, para mim, tenho por certo que essas aflições não são nada comparadas. E olha quais são as promessas que o Senhor nos reserva. Apocalipse capítulo 21, verso 1, ele diz, eis que eu vi um novo céu, João escreve, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles, os homens, habitarão com ele. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passadas. E o que estava assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E olha que interessante que João diz, que ele escuta Deus dizendo para ele, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei, novamente ele diz, enfatiza, novamente eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Louvado seja Deus. Querido, que promessa gloriosa, que nos faz tirar os olhos dessa terra, das aflições, dos prazeres mundanos e voltar nossos olhos para o eterno. Deus diz assim, olha, vocês serão meu povo, eu estarei com vocês. Irmãos, a gente às vezes está num culto aqui, e Deus derrama aquela graça, um culto glorioso, nós louvamos, adoramos, choramos, vem aquela pregação que fala ao nosso coração, a gente sai daqui em êxtase, e imagina se isso é bom. É. Agora imagina lá no céu, face a face com Deus. Ah, queridos, que prazer glorioso. Eu falei aqui pela manhã, às vezes, irmão, dentro de tantas lutas que eu passo, ou dentro dos meus pecados cometidos, eu olho para Deus e digo assim, Senhor, bem que o Senhor podia me levar hoje. Morrer. Estou cansado, Deus, é tão ruim viver pecando. É tanta desgraça, sofrimento. Aí eu lembro da minha mulher, do meu filho, preciso dar um futuro, não posso ser irresponsável. Vou morrer no dia que Deus quiser. Mas, irmão, dentro de uma promessa dessa, por isso que Paulo diz, eu preferia morrer e estar com Cristo. Porque mais por causa de vós eu preciso ficar. Saber que um dia estaremos face a face com Deus. E eu quero concluir, queridos, com 4 verdades para as nossas vidas. 4 aplicações. Diante do que pregamos, do que vimos aqui sobre a igreja de Esmina, do seu sofrimento. Primeiro, antes de questionarmos ao Senhor por causa de tanto sofrimento, lembre-se, eu enfatizo isso,
Ele deu seu único filho para morrer por você. Não reclame do sofrimento. O maior sofrimento teve Cristo na cruz do Calvário. Porque só não foi pregos, só não foi chicotadas, só não foi coroa de espinho. Foi o peso dos nossos pecados. Foi a ira de Deus esmagando Jesus. Deus estava matando Jesus na cruz. O peso do pecado era muito grande. Então lembre-se de você estar sofrendo, o seu Salvador sabe o que é o seu sofrimento, porque Ele sofreu por você. Segundo, não fique angustiado se você tem sofrido com as perseguições por causa do Evangelho. Mas fique preocupado se por viver o Evangelho você não está sendo perseguido. Você é crente, vive o Evangelho e não faz uma diferença? Avalie a sua conduta cristã. O seu proceder cristão agrada todo mundo? O Evangelho que eu sirvo, o Cristo que eu sirvo, ele agrada todo mundo ou ele incomoda pessoas? Porque o Evangelho, como disse Lutério, a Bíblia é um espelho que revela os nossos pecados. Terceiro, lembre-se que as lutas que passamos, querido, não são exclusivas. O mundo não gira em torno do meu e do seu umbigo. Tem muitas pessoas que estão morrendo por causa da fé. Então ore por elas. E quarto, lembre-se que tudo isso que passamos é passageiro. Não negue sua fé. Não abandone Cristo. Eu quero finalizar com uma frase do missionário Jim Elliot. Jim Elliot, que foi morto quando evangelizava a tribo Auca no Equador na década de 50. Ele, escrevendo sua última carta, ele disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Eu acredito que ele estava se referindo à sua vida. Eu não posso controlar a minha vida. Para ganhar o que eu não posso perder, a eternidade. 6 meses após escrever essa carta, Jim Elliot e outros irmãos são encontrados no rio, flechados, transpassados com lança pelos índios da tribo Auca. Morreu por causa da sua fé, mas não negou a cruz de Cristo. Que eu e você, queridos, mantenhamos firme diante das lutas e perseguições. Tudo isso que eu e você passa é passageiro, mas mantenha-se firme. Lute contra os pecados. Todos nós temos fraqueza, então lute para vencer a cada dia. Ore ao Senhor, para que o Senhor lhe fortaleça, para que o Senhor lhe dê graça. Clame a Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada.